Pensa só, como é que um movimento global com milhões de membros consegue prosperar sem presidente, sem hierarquia e basicamente sem ninguém no comando? Hoje a gente vai desvendar esse paradoxo do poder em Alcoólicos Anônimos. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Se não existe um chefe, quem é que realmente comanda a? Quem toma as decisões? É uma questão que, olha, intriga muita gente há décadas. E a resposta é um verdadeiro enigma. Porque, diferente de qualquer empresa ou governo que a gente conhece, a autoridade em AA não vem de cima para baixo. Ela vem de um lugar totalmente inesperado. É aqui que a gente entra no paradoxo da liderança. Em AA, não tem um presidente com o poder de mandar, nem um tesoureiro que pode cobrar dívidas, muito menos uma diretoria que pode expulsar alguém. E aí, como é que isso funciona? A chave para entender isso tudo está na segunda tradição da Irmandade. Ela diz que a única autoridade final é uma consciência de grupo e que os líderes são só servos de confiança, que, atenção, não governam. Vamos ver o que isso quer dizer na prática. Para a gente pegar bem essa ideia, vamos acompanhar a jornada de um grupo imaginário, desde o comecinho. É uma história que, acredite, se repetiu milhares e milhares de vezes. Tudo começa com uma pessoa, vamos chamar de João, que se muda para uma cidade onde não conhece ninguém. Sozinho, ele sente que precisa compartilhar a recuperação dele para se manter sóbrio. Então ele funda um grupo novo e, claro, no início, ele é o chefe. Quem mais poderia ser, né? Aí o grupo vai crescendo. Os primeiros membros que ele ajuda acabam se juntando a ele na organização. E juntos, eles viram uma espécie de ditadura benevolente. Eles fazem tudo, alugam a sala, fazem o café, ajudam quem está chegando. É uma hierarquia de serviço que surge por pura necessidade. Só que, como em toda a comunidade que cresce, logo aparecem as dores do crescimento. O sucesso inicial pode fazer os fundadores acharem que eles é que têm que manter o controle, que os outros deviam ser gratos. E é bem aí que a tensão começa a aparecer. E esse processo de passar o bastão é quase sempre o mesmo. Começa com o fundador liderando, mas logo surgem os conflitos. Os membros mais novos começam a se perguntar, esses veteranos acham que podem mandar no grupo para sempre? O grupo começa a exigir uma voz. Então, inevitavelmente, a revolução acontece. A consciência do grupo assume o controle. Depois dessa revolução, que costuma ser bem pacífica e geralmente acontece por meio de uma eleição, surge uma nova forma de liderança. E o papel desses novos líderes é radicalmente diferente. A natureza dessas novas responsabilidades é que muda tudo. O comitê que foi eleito cuida de tarefas bem práticas, sabe? Coisas como alugar as salas, pagar as contas com total transparência, cuidar da literatura, atender o telefone. São serviços simples que existem só para que o grupo possa funcionar. E aqui está o pulo do gato. Eles descobrem que são servos, não senadores. Eles não dão orientação espiritual, não julgam o comportamento de ninguém e, principalmente, não dão ordens. Qualquer um que tentar fazer isso é rapidinho substituído na próxima eleição. Eles têm responsabilidades, mas poder para governar? Nenhum. Tá, mas e os fundadores originais, aqueles que foram, digamos, depostos? O que acontece com eles? A experiência de AA mostra que eles geralmente seguem um de dois caminhos. De um lado, a gente tem o veterano estadista, o mentor. Ele aceita a sabedoria do grupo, não guarda ressentimento e se torna um conselheiro super respeitado, que lidera pelo exemplo. Do outro lado, temos o velho resmungão. Ele fica achando que o grupo não sobrevive sem ele, se afunda na autopiedade e, em alguns casos mais tristes, o ressentimento é tanto que o leva a beber de novo. Isso nos mostra onde está a verdadeira liderança em AA. Ela não está num cargo eleito, mas naqueles mentores humildes. São eles que se tornam a voz da consciência do grupo. Não dirigem por imposição, lideram pelo exemplo. E o grupo, sempre que fica confuso, inevitavelmente procura o conselho deles. Agora, essa teoria toda foi posta à prova do jeito mais dramático possível, envolvendo ninguém menos que um dos cofundadores de AA, o próprio Bill W. Imagina a cena. A gente está em 1938. O AA é um movimento super jovem, ainda frágil, e o Bill, que dedicava todo o tempo dele a esse trabalho, estava passando por um aperto financeiro danado. Foi aí que surgiu uma oportunidade que parecia perfeita. O dono de um hospital, vendo a situação do Bill, ofereceu a ele um escritório, um salário bem bom e até uma parte dos lucros para ele trabalhar lá como o terapeuta leigo. A proposta era eticamente correta e parecia resolver todos os problemas dele.
Claro que o Bill ficou tentado. Ele pensou na esposa, que estava exausta de trabalhar para sustentar a casa cheia de alcoólicos que eles ajudavam. Pensou nas dívidas. E uma voz na cabeça dele, citando a Bíblia, não parava de dizer: o trabalhador é digno de seu salário. Para ele, aquilo parecia providência divina. Cheio de entusiasmo, Bill levou a proposta para o grupo numa reunião. Ele esperava que todo mundo comemorasse, mas o que ele encontrou foram rostos sérios e olhares firmes. O silêncio que se seguiu, nossa, foi pesado. Um amigo finalmente quebrou o silêncio, falando em nome do grupo. Ele disse que a proposta, apesar de boa, não era boa o suficiente. As palavras dele foram: "Você nos ensinou que às vezes o bom é o inimigo do melhor. Isso aqui é uma questão de vida ou morte, Bill, e só o melhor vai servir. Você não pode se tornar um profissional. Você não pode fazer isso com a gente." Nas palavras do próprio Bill, o grupo estava certo e eu estava errado. Ele percebeu que aquela voz que ele ouviu no metrô não era a voz de Deus. A voz verdadeira vinha dos amigos dele. Era a consciência do grupo. Ele ouviu e, graças a Deus, obedeceu. Aquele momento definiu esse princípio para sempre. A experiência de AA mostra que a consciência de um grupo pode ser muito mais sábia do que qualquer líder individual. E isso deixa a gente com uma pergunta, né? Como as nossas organizações poderiam mudar se os líderes se vissem não como governantes, mas como servos de um propósito coletivo?